No ar, a primeira web TV do investidor pessoa física. Investir hoje. Eu estou muito alegre de estar aqui. Fui convidada por vocês para falar sobre oportunidades e a história recente do nosso país, em especial a descoberta do pré-sal, coloca para todos nós, especialmente para os senhores empresários e para os trabalhadores desse país. Em janeiro, no auge da crise, o presidente Lula teve uma reunião com os integrantes da diretoria e do conselho que administra a nossa Petrobras. Nessa reunião, o presidente deixou claro que era muito importante que a Petrobras mantivesse seus investimentos, mas não apenas mantivesse, que procurasse, inclusive, expandi-los. E se ela estivesse muito afetada pelo choque de crédito que tinha atingido a economia brasileira e as economias do mundo todo, a diretoria podia ficar descansada que o governo federal, enquanto durasse esse período de crise, teria condições de, através do BNDES, segurar os volumes de investimento necessários para que a Petrobras não recuasse. E esse volume era algo como 174 bilhões e 400 milhões de dólares. Um volume em 5 anos, começando em 2009 e indo até 2013. Esse volume de investimentos, eles não dizem respeito diretamente a todas as descobertas do pré-sal, mas dizem respeito à nova fase pela qual o país passava, mas também as suas principais empresas e as pequenas, as médias, mas também a nossa Petrobras. Naquele momento, o presidente tinha assumido uma posição muito forte, muito determinada no enfrentamento da crise. Nós reconhecíamos que era uma crise que não tinha surgido a partir de falhas, equívocos cometidos por brasileiros, governo ou setor privado ou sociedade, mas ela tinha origem na situação financeira internacional e na especulação que lá tinha ocorrido. E diante da ameaça de recessão, o governo assumiu uma posição muito firme: manutenção dos níveis de investimento, a começar por esse da Petrobras. Garantia das condições de consumo, dando suporte ao crédito. E manutenção dos investimentos públicos e suporte ao investimento privado. E, sobretudo, criar uma barreira muito forte com as instituições financeiras públicas, como o Banco do Brasil, a Caixa e o BNDES, para fazer face ao choque de crédito. Passado 9 meses daquele momento, nós podemos dizer que o Brasil, de fato, foi o último a entrar e está sendo o primeiro a sair da crise. Podemos dizer que nós, e esse nós é um nós sincero, é um nós que abrange todos aqueles que, diante da crise, foram capazes de enfrentar e mostrar que, de fato, o Brasil estava, pela primeira vez, em condições bastante diferenciadas para enfrentar, para superar, para transformar, inclusive, essa crise numa oportunidade. Nós sabemos que no Brasil a crise nos atingiu, ninguém pode negar, ela nos atingiu, mas ela foi mais fraca em relação ao resto do mundo. Nós tivemos
alguns problemas no início do final do ano de 2008 e no início de 2009. Né? Tivemos ajuste de estoque, tivemos dificuldades incríveis com o crédito, tivemos uma queda no nosso crescimento e tivemos também uma redução dos empregos. Porém, com o passar dos meses, nós vimos que a recuperação também poderia ser rápida, como de fato está acontecendo. Primeiro, os empregos voltaram a crescer. E nós que vimos o ministro Lupe, no início desse ano, dizer que o ano de 2009 ia fechar com 1 milhão de criação de novos postos de trabalho, e essa declaração do ministro Lupe foi recebida até como um xoxo por muitos que desacreditam do Brasil. Hoje, podem estar certos que o ministro Lupe tinha razão. Aliás, talvez ele peque apenas porque vai ser um pouco mais de 1 milhão. Nós, de setembro, aliás, nós de janeiro até setembro, já estamos com mais de 950 mil empregos. Então, há um prognóstico que a gente chegue a 1 milhão ou um pouco mais de 1 milhão. Além disso, é importante que a gente lembre que o Brasil, nesse período, conseguiu um feito muito grande. Brasil, ser um dos fatores da sua própria força e da sua própria recuperação, o seu mercado interno. E aí, eu queria destacar, e para os senhores, quando a gente fala em mercado interno, em poder de consumo, quando a gente fala em aumento desse mercado, nós falamos, obviamente, para um público especial, que é aqui o público da DVB. E aí é muito importante que a gente lembre que o Brasil passou de um país que não tinha uma âncora forte na classe média, agora para um país que é dominantemente um país de classe média. Nós saímos de algo como a composição da nossa população, algo como uma participação da classe média de 42% para algo como quase 52,9% da nossa população hoje está classificada como classe média, ou seja, tem poder de consumo. E isso foi um fator decisivo para todos nós.